Irmãos queridos, vamos ainda de pé abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Nós estamos examinando esse livro das Sagradas Escrituras, domingo após domingo. E assim o faremos até o último versículo do Evangelho de João. Hoje, texto que se segue a exposição do domingo passado, vai do verso 12 até o versículo 19 do capítulo 12 do Evangelho de João. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu o que ele tinha feito em Israel. Repetindo o verso 18. Estou com a Bíblia nova, então estou me acostumando com a Bíblia, e essa Bíblia não vem com as passagens divididas em versículos, diagramados de uma tal maneira que estejam distante do outro. Eles vêm em parágrafos, então estou me acostumando com essa nova tradução, que por sinal estou gostando muito. Vamos lá. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Que Deus nos abençoe, que o exército angelical do nosso Deus esteja entre nós, nos oferecendo proteção espiritual, e que a partir desse momento haja senso de transcendência na igreja. Que a palavra de Deus seja pregada, mas de uma tal maneira que se torne nítido que Deus está falando através de um pecador, de um mortal, e que sua graça é soberana para assim o fazer, e que tal pode acontecer, pois Deus tem prometido ao seu povo que haveria de a ele falar através de servos designados para o ofício de pregação do Evangelho. Deus amado, cerca a igreja agora, dá-nos espírito de sabedoria, ajuda-nos a entender o texto, que ele se torne rico, vivo para as nossas vidas, e que saiamos daqui realmente alimentados na mente e no coração, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, assim oramos, amém. Vamos ao texto? João capítulo 12, verso 12. No dia seguinte, numerosa multidão que tinha vindo à festa. Que festa é essa? É interessante que está havendo uma grande coincidência. O texto de hoje tem tudo a ver com a chegada da Páscoa e com essas festividades referidas, então, aí ao dia de Ramos, esse feriado. Então, nós estamos falando sobre o que aconteceu, a entrada do Senhor em Jerusalém antes da Páscoa. Então, no dia seguinte, numerosa multidão que tinha vindo à festa, vocês imaginem então a cena. São literalmente milhões de pessoas que se dirigiam das mais diferentes regiões do Oriente Médio, da bacia do Mediterrâneo, judeus espalhados por toda aquela região do mundo antigo, e que se dirigia para Jerusalém para participar da festa anual da Páscoa,
que tinha como objetivo celebrar a libertação do povo de Israel do período da escravidão no Egito, e bem como trazer à memória de todos de que sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Que aquele cordeiro que era imolado apontava para um sacrifício, este sim, capaz de cobrir as transgressões humanas e tornar o homem, através do arrependimento e da fé, aceitável ao seu Criador, e esse sangue do cordeiro seria derramado pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no dia seguinte, numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, alguém cochichou, alguém comentou, alguém ali falou que o Senhor Jesus estava se dirigindo para Jerusalém. Então, essas pessoas tomaram conhecimento do caminho por onde Cristo haveria de passar e para ali se dirigiram a fim de prestarem homenagem ao Senhor Jesus, a fim de celebrarem a sua vinda, a fim, portanto, de expressarem o seu louvor, as suas ações de graças pela chegada daqueles que essas mesmas pessoas consideravam o novo rei de Israel. Então o texto declara que elas pegaram ramos de palmeira. Por que pegaram ramos de palmeira? Fazia parte da cultura judaica celebrar momentos de libertação política, momentos como esses, e festivos, tão plenos de esperança, com palmeiras. Então, se você pega aí, ano 161 antes de Cristo, quando Israel foi libertado por Simão, ou Simeão, do domínio do Império Sírio, o povo de Israel, para celebrar a vitória, fez o que também foi feito na dedicação do Templo de Jerusalém. Pegaram em palmeiras para celebrarem, portanto, aquela manifestação do livramento, do poder, e por que não dizer também, da fidelidade divina pela vida do seu povo. Então eles pegam ramos de palmeiras e saem ao encontro do Senhor Jesus clamando. Então vejam que, irmãos, não há cristianismo sem louvor, não há cristianismo sem ações de graças. Quando uma pessoa conhece o conteúdo do Evangelho, ela é tomada por esse sentimento. Eu estive falando essa semana num congresso de teologia em São Paulo. Havia pastores do país inteiro ali presentes. E eu disse para eles a seguinte coisa: olha, nós pastores temos que trabalhar duro nos nossos púlpitos, a fim de levar as pessoas a se afeiçoarem por Jesus. Porque o cristianismo, sem esse elemento de gratidão, de encanto, de louvor pela pessoa bendita de Cristo, irmãos queridos, eu disse isso para os pastores, é insuportável. Ontem eu estava com meu filho Mateus, que veio de São Paulo, está passando o final de semana conosco, e ele me falou algo que hoje eu disse para ele no carro: meu filho, o que você falou ontem para mim não sai da minha cabeça, estou perturbado com o que você falou. E ele disse o seguinte: criado em igreja, então em São Paulo já passou por diversas igrejas, frequenta uma igreja em Santo André, e ele me disse o seguinte: papai, eu observo que a igreja não está funcionando na vida de muitas pessoas que eu conheço. Elas são infelizes, a igreja não está fazendo bem para elas. Muito nós poderíamos falar sobre isso. Mas eu tenho para mim que não há experiência pior na vida do que você entrar num ambiente como esse, domingo após domingo, ser lembrado dos seus deveres. E que deveres! Porque de modo diferente de todo princípio ético alheio ao cristianismo, de toda escola dedicada ao tema da moral e da ética,
entre nós fala-se num princípio ético que nos chama para darmos a vida pelo próximo. De nós orarmos por aqueles que nos amaldiçoam. De nós bendizermos quem fala mal de nós. O cristianismo nos chama para termos compaixão dos nossos inimigos. E se virmos um inimigo passar fome, nós o alimentarmos. Se o virmos passar sede, nós o dessedentarmos. Se o virmos nu, o cobrirmos. Vamos um pouco mais adiante, numa área que nos é muito sensível, o tema da sexualidade. Não há mínima dúvida que há uma ética sexual na Bíblia. Porque você não pode ter um contato íntimo, como do intercurso sexual com o próximo, sem se preocupar com a sua dignidade. Você vai deixar marcas em sua vida. Isso tem que ser levado em consideração. Vamos para o campo do dinheiro. Um ambiente como esse é um ambiente que diz que você não é dono do que possui, que você é administrador dos recursos de Deus. E que se a sua prosperidade não for convertida em gestos de solidariedade, ela vai se voltar contra a sua própria felicidade. Vão para a ética do casamento, com toda a ênfase que o cristianismo põe na necessidade de nós honrarmos os pactos que fazemos com os seres humanos. E de você se manter casado com uma mulher que passou por uma mastectomia. De você se manter casada com um homem que ainda carece de sensibilidade para conhecer as demandas do seu coração. Quer dizer, um ambiente como esse é um ambiente que você vai ser lembrado a tomar o caminho de Cristo, dar a sua vida pelo mundo a fim de que pessoas sejam salvas enquanto você perece. Ainda que isso não aconteça literalmente, nós somos chamados a viver mortes diárias a fim de que pessoas vivam. Muitas vezes, abrindo mão daquilo que nos é caro, daquilo que nós nos sentimos absolutamente livres para fazer, e só não fazemos em respeito à consciência do próximo. E poderia multiplicar os exemplos. Gente, sem amor por Jesus Cristo, isso aqui é um inferno. Então, se você se tornou membro de uma igreja, se você abraçou o cristianismo, se você julga que é importante que esteja aqui regularmente, num lugar como esse, e outra coisa, num lugar onde você vai ter contato com pessoas irritantes. Tem gente aqui que não se converteu, não vai se converter nunca. Tem pessoas aqui que são problemáticas. Pessoas que não têm domínio da língua, não têm domínio do que falam, são pessoas de difícil relacionamento. E você não tem como escolher o seu irmão em Cristo. Você pode escolher com quem você vai casar, mas você escolheu, eu me lembro de ter ouvido o Tim Keller falar isso na década de 90, na Redeemer. Eu estava lá, literalmente, eu ouvi falando isso. Você pode escolher a pessoa com quem vai casar, mas você vai escolher quem vai ser o seu irmão em Cristo? Você se torna membro de uma igreja e, de repente, você é levado a conviver com algumas das pessoas mais fascinantes, e eu posso dizer que é na igreja que eu tenho meus melhores amigos, e algumas das pessoas mais esquisitas, complicadas e traiçoeiras. Então, se você entende que deve passar os próximos anos num ambiente como esse,
lendo esse livro, ouvindo pregadores que vão trazer à sua memória o que lhe cabe fazer em razão do fato de você ser cristão. Permita-me dizer, trate de encontrar um sentido para isso em sua vida. E esse sentido só pode ser o amor por Jesus Cristo. Se você não tiver o amor por Jesus Cristo, melhor seria que você nunca tivesse botado o pé numa igreja. E essa é a razão de nós nos depararmos com tantos evangélicos infelizes. Especialmente em igrejas moralistas, nas quais o pastor fala mais sobre moralidade do que sobre o evangelho. Em que você é lembrado sempre dos seus deveres, mas raramente o pregador fala sobre os motivos que há na vida para você cumprir esses mesmos deveres. Então eu disse lá em São Paulo, no encontro de teólogos, o nosso chamado como pregadores do evangelho é para levar os membros das nossas igrejas a terem a mesmíssima experiência de Jacó. Já disse isso para vocês em outras ocasiões e me permita repetir. A Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos para Labão, por causa de Raquel, e o comentário das Escrituras, e esses 7 anos foram como poucos anos, pelo muito que ele amava Raquel. Só no ambiente do louvor, das ações de graças, da adoração, que você vai poder dizer, os mandamentos do Senhor não são penosos. Então, permita-me enfatizar esse ponto. Olhe para essa gente dizendo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Esse louvor tem que estar nos nossos lábios e pelos mais santos, claros e precisos motivos, sob pena de uma igreja como essa se transformar num ambiente psicopatológico. E de você precisar fazer análise para dar conta de um peso que lhe foi posto sobre os ombros, sem o amor de Jacó por Raquel. Então busque esse amor. Peça para que o Espírito Santo ajude a entender o que levou Maria a quebrar o vaso de alabastro com unguento e derramar sobre a cabeça do Senhor Jesus. Se você não tem esse amor, clame, que você o deseje mais do que o ouro, do que a prata. Repito, o cristianismo é insuportável sem amor por Jesus Cristo. Você tem que olhar para ele e ver excelência. Você tem que olhar para ele e dizer, nele eu encontro mais do que tudo quanto um dia sonhei. Você tem que ler os evangelhos e dizer, ele tem as palavras de vida eterna. Você tem que olhar para a união do leão com o cordeiro, para o Filho de Deus, feito homem, morrendo numa cruz, e você dizer, nunca, jamais aconteceu nesse planeta e jamais acontecerá algo mais extraordinário do que a manifestação desse amor no Calvário. Você olhar para ele tocando nos leprosos, perdoando os pecados da adúltera, confrontando a religião do seu tempo, e você dizer o seguinte, essa é uma personalidade absolutamente fascinante. Então, o elemento de louvor é traço característico da verdadeira obra de regeneração. Onde quer que a graça regeneradora tenha operado na vida de um ser humano, ali você encontrará um coração grato. E como alguém já disse, quando Deus quer medir a vida de um homem, ele não passa a sua fita métrica em torno da sua cabeça, a fim de saber o quanto de teologia ele conhece, mas sim em torno do seu coração agradecido. A gratidão é a força motriz do verdadeiro cristianismo. Portanto, eles pegam em ramos de palmeiras e saem ao encontro de Jesus dizendo, Hosana, Hosana. E eu, muita vergonha, quero lhes dizer que só essa semana eu descobri o que é Hosana. Falava Hosana a vida inteira, 36 anos falando Hosana. Mas o que é Hosana? Hosana é dar a vitória agora, Senhor. Concede-nos a vitória. É um brado
de esperança. Hosana, Senhor, dá-nos a vitória hoje. Por que eles estavam dizendo Hosana? Porque o povo de Israel encontrava-se sob o jugo do Império Romano. Não temos como separar política de cristianismo, esqueça isso. Não há como separar o exercício da fé cristã da dimensão política da vida. Então eles estavam sob o jugo do Império Romano, tendo que pagar impostos para uma nação estrangeira, sendo tratados como escravos na sua própria terra e ansiando por um outro Davi. Quando Jesus aparece com a história que ele havia ressuscitado Lázaro, o povo enlouqueceu. Então você imagina a cena com palmeiras nas mãos, não é? Com ramos de palmeiras, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. É interessante isso, bendito o que vem em nome do Senhor. Que seja exaltado, que seja abençoado, que seja glorificado aquele que o Senhor enviou. Vamos prestar atenção nesse ponto. Era necessário que o Senhor enviasse alguém. Meus amados irmãos, eu lhes digo, eu não vou dizer juro por Deus, que isso não glorifica a Deus, a Bíblia proíbe. Mas permita-me lhes dizer, eu jamais seria pregador, eu estaria dedicado hoje à política e não ao púlpito, se não acreditasse que era necessário que Deus enviasse alguém para nos livrar das trevas em que nós nos encontramos. Marcelo e Ana Helena, imaginem vocês vivendo hoje essa separação sem a luz do Evangelho. Não sobra nada da vida. E como saber sobre o destino eterno do seu Lisânias? Nenhum filósofo pode responder. Só o Filho de Deus. Só Jesus Cristo. E Jesus Cristo apresentou na sua vida os sinais da origem divina da sua mensagem. Curando enfermos, ressuscitando mortos e ele próprio vencendo a própria morte. Então, bendito o que vem em nome do Senhor, aquele que o Senhor enviou e que é rei de Israel. Então, eles estavam aguardando um libertador político. Eles estavam aguardando, veja só, essas pessoas não estavam aguardando um salvador, estavam aguardando um rei. Mais ou menos a experiência que o Brasil viveu no ano passado. Colapso da economia, escândalos de corrupção brotando de todos os lados, e nós vimos no coração de milhões de brasileiros a expectativa por alguém que pudesse governar com decência o nosso país. E é um sentimento presente no coração de milhões de brasileiros, e um sentimento legítimo que estava presente no coração do povo hebreu. Bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel, que vai reinar sobre Israel e que vai libertar Israel do jugo do Império Romano. E Jesus, agora, é impressionante como que o Senhor Jesus responde a esse apelo, a essa expectativa por um rei. Verso 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. Gente, vamos tentar entender isso. A compreensão de uma passagem como essa amplia os motivos que encontramos na vida para amar a Cristo. É lindíssimo o que o Evangelho está querendo comunicar. Vamos ao verso 14 novamente. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, por que um jumentinho? E não um camelo? Por que não um cavalo branco? Porque ele chega sem trazer ao seu lado um exército armado. Porque você vê aquele rapaz de 33 anos orientando seus discípulos para que estes trouxessem a ele, Cristo, não um cavalo, não um camelo, não um elefante, mas sim um jumentinho, um asno. Por quê?
O texto diz, montou segundo está escrito. Então uma profecia estava se cumprindo. Não tema, filha de Sião. Filha de Sião são todos aqueles que pertencem ao povo hebreu. Todos aqueles que foram gerados por Sião, por Israel. Prestem atenção. Em nome de Jesus, essa passagem deve ser lida à luz do contexto mais amplo das Sagradas Escrituras, do próprio Evangelho de João, que mais adiante vai dizer que Deus não tem dois povos, a igreja e Israel. Deus tem um único povo, que é a sua igreja, que é composta por hebreus convertidos a Cristo e gentios reconciliados com o Pai através de Jesus Cristo. Cristão não pode ser sionista. Cristão é a favor da justiça. E nós nos colocamos do lado dela. E se algum hebreu for encontrado praticando injustiça contra um palestino, nós vamos ficar do lado do palestino, defendendo o seu direito, uma vez que acima da causa pela qual o nosso coração se sinta mais inclinado, mais movido a abraçar, deve haver essa regulação da justiça, que nos leva, portanto, momento a momento, a nós fazermos as nossas escolhas de acordo com os ditames de uma razão esclarecida pela palavra de Deus. Quando não cristãos nos veem do lado de fora, defendendo Israel, pelo fato do Messias ter nascido em Israel, pelo fato de Deus ter promessas para Israel, mas cometendo injustiça contra quem quer que seja, em razão desses sionismos que estão do lado de fora, simplesmente dizem, esse povo não tem o que nos ensinar, não tem o que nos dizer, esse povo não é confiável, pois como pode estar equivocado numa questão tão central como essa? E abro um parênteses para dizer o seguinte, antes de você falar nesse tema, vá lá. Eu já fui 5 vezes, conheço os campos de refugiados, os assentamentos, de andar pelas ruas, conversar com homens e mulheres. Por favor, não toque nesse tema sem ter ido lá. Mas isso aqui é só abrindo um parênteses, vamos voltar ao texto. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não tema, filha de Sião. Essa é uma mensagem central do Evangelho. O Evangelho tem como objetivo retirar do nosso coração temor. O temor do juízo final, o temor da morte, o temor da nossa vida ser entregue às forças cegas. Não temas, ó filha de Sião. É uma linguagem, portanto, é uma mensagem, portanto, direcionada ao povo de Deus. Filha de Sião, vocês que fazem parte do povo que eu escolhi, não tema. Deixa o Espírito Santo falar isso para você nessa manhã. Não tema. Duvide da dúvida. Duvide da dúvida. Esse seu temor está alicerçado em alguma fé. Questione essa fé. Traga à sua memória os motivos da esperança. Um bom exercício na hora da tribulação é, em vez de nós orarmos sem pensarmos, é nós pararmos para raciocinar, usar o cérebro com base na doutrina. Estão lembrados do salmista? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por que estás abatido a minha alma? Quais são os seus motivos? Responda-me. Deus o abandonou? Deus deixou de amar você? Você cometeu algum pecado que nem Deus pode perdoá-lo? Você está enfrentando algum problema na vida para o qual nem Deus tem solução? Tem horas que só contando piada para a gente entender o ridículo da nossa teologia. Eu estava pregando no interior de São Paulo, e aí um vaso pentecostal chegou para mim e falou, pastor, tem que ouvir o que o profeta disse outro dia aqui. Diz que o profeta olhou para o outro e falou o seguinte, meu servo, quer dizer, Deus falando através dele, primeira pessoa do singular, se comunicando um outro. Meu servo, eis que vos digo, que farei o que estiver ao meu alcance para vos ajudar. A gente ri, né? E porque você imagina Deus dizendo, olha, o que depender de mim, o que estiver dentro do meu campo de ação e tal, o que o meu poder permitir que eu faça, então você pode contar comigo. O que passar disso, aí já é contigo mesmo.
Ou então um amigo meu australiano, teólogo lá do Regent College, em Vancouver, que ele diz que um profeta se levantou na Austrália, não é só no Brasil que você tem essas aspirações, não. O profeta se levantou lá na Austrália e falou: meus servos, eis que vem dias de grandes tribulações, clangor de trombeta, terremoto, furacão, maremoto, até eu estou com medo. Quer dizer, Deus com medo do juízo final, do fim dos tempos, porque perdeu completamente. A gente ri, mas nós deveríamos rir também dos nossos temores. Você pode dizer em sã consciência que Deus não ama os seus filhos? Que o Deus que diz que tem os cabelos da sua cabeça contados, Ele não se preocupa com o destino dos seus filhos? Você pode dizer que a dívida que você contraiu é ignorada por Deus e que Ele não tem interesse em honrá-lo, levando, portanto, a cumprir com os seus compromissos assumidos? Me mostre uma área da sua vida que não esteja sob seu cuidado amoroso. Então aqui está a mensagem central do Evangelho: não temas, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. O seu rei está vindo montado num filho de jumenta. Por quê? Porque o Senhor Jesus queria usar daquela imagem para emitir duas notas para a humanidade. Jesus se preocupava com a linguagem simbólica. Há anos eu tenho apostado nisso no Rio de Janeiro, se vocês me permitem falar. Quando nós levamos para o enterro do músico Evaldo 80 bandeiras, e elas estão em todo o noticiário, se espalharam por todo o Brasil, em razão do simbolismo de você ter no enterro de alguém que foi morto por soldados do exército, uma bandeira do Brasil furada. Isso não pode se repetir. Isso é um atentado contra valores que não se negociam. Quem vai apertar o gatilho tem que ser bem treinado. Você não pode delegar tamanha autoridade para um ser humano sem que ele esteja preparado para o exercício de uma profissão que faz com que a vida de seres humanos se encontre nas mãos de alguém que foi investido de tamanha autoridade pelo Estado. E o Senhor Jesus entendeu que aquele jumentinho ia emitir uma nota. Ele não escolheu o cavalo, escolheu o jumento para dizer para todos que quem estava chegando ali não era um libertador político, mas alguém que viera para salvar o seu povo dos seus pecados. Que o grande inimigo do qual ele queria livrar Israel estava dentro do coração de cada hebreu: o egoísmo, o pecado. Então ele entra daquela forma para dizer o seguinte: não esperem de mim conflito armado, não esperem de mim derramamento de sangue, não vai ser por força nem por violência, mas pela obra do meu Espírito. Ele então emite essa nota. Eles, certamente, a ideia é que ela fosse decodificada pelas autoridades públicas e pelos próprios hebreus que estavam ali naquele caminho recebendo. Quem está vindo aqui não é um general. Eu não vim aqui para matar os romanos, eu vim aqui para salvar gentios e judeus. Quem está chegando aqui é um rei que não quer governar politicamente a partir de Israel, mas que quer governar o coração de cada um daqueles que ouviram a sua mensagem. Nota número 1. Quem está vindo aqui, portanto, não é um libertador político, mas um salvador. Nota número 2. Se o rei do universo, aquele que o livro de João diz, que pela sua palavra foram criados os céus e a terra, escolhe deliberadamente andar humildemente perante os homens, cabe a você e a mim, ainda que Deus
cubra as nossas vidas com as bênçãos temporais mais diversas, administrar todas essas bênçãos, toda a riqueza acumulada, todo o poder que nos foi investido, com absoluta humildade. O que é encantador em Cristo é o Rei do Universo entrar em Jerusalém montado num jumentinho, exercendo esse poder soberano da forma mais humilde, da forma mais simples, e deixando para você e para mim um exemplo a ser seguido. Eu disse nesse congresso de teologia, essa semana, sem medo de estar errado, que os pastores estarão arruinando seus ministérios em suas igrejas, se deixarem suas igrejas serem pautadas pelos detentores do poder econômico. Dificilmente uma pessoa que tem muito dinheiro consegue pensar de modo cristão. Não fui eu que disse que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E eu disse para os pastores lá em São Paulo, vigiem, porque o milagre não é essa gente estar na igreja, o milagre é essa gente se converter. Veja só, não é um problema do rico apenas, é um problema do belo, é um problema do forte, é um problema do culto. Como diz Calvino, tudo o que nos é acrescentado, em razão da nossa servidão ao pecado, tem a tendência de deformar o nosso caráter. E daí a importância de nós deliberadamente tomarmos decisões como essa. Fomos investidos de autoridade, gozamos de uma reputação, de um respeito. Pessoas estão sujeitas à nossa liderança, que nós sejamos, mesmo assim, os primeiros a servir, a lavar os pés dos irmãos. E ser ouvidos, não em razão do medo que o cargo que nós ocupamos impõe à vida daquele que está sujeito a nós, mas em razão da beleza do nosso caráter, da nossa integridade. Como diz Jonathan Edwards, no céu não vai ter inveja. Por que não vai ter inveja? Porque se você no céu encontrar alguém num posto mais elevado do que você, gozando de privilégios da vida celestial, mais extensos do que você vai gozar, essa pessoa que estará acima de você será tão excelente, tão amável, tão digna, que você glorificará a Deus por alguém tão quebrantado de coração, tão humilde, tão simples, estar sendo tão extensamente honrado por Deus. Então olhem para o exemplo de Cristo. Quando eu vejo pastores andando de jato, chegando na igreja como se fossem superstars, com pessoas sem acesso a eles, sem poderem conversar com eles, interpelá-los. Eu digo, alguma coisa nessa instituição religiosa perdeu de vista o fato de que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Então veja que Jesus no jumentinho hoje seria visto como maldição, porque crente não pode estacionar um Fusca no estacionamento da igreja. Alguma coisa está errado com o seu cristianismo. Porque se ele é crente, ele é cabeça, não é cauda. E não é da vontade de Deus que crente dirija Chevette. E aqui está o Senhor Jesus entrando em Jerusalém no jumentinho. Veja, não tem como você legislar sobre qual espécie de carro o crente deve dirigir. O importante é que nós entendamos que o mais rico de todos se fez pobre para enriquecer a muitos. E esse é o nosso chamado. Que nós devemos abrir mão desses símbolos de status, são totalmente idiotas.
não fazem o mínimo sentido na vida de seres que defecam, urinam, que tem que se submeter regularmente, a cada 6 meses, a exames laboratoriais e tal. Nós, homens, sujeitos ao famoso exame do toque, sabe, que a todos humilham. Eu me lembro de Jorginho dizendo, quando ele fez isso pela seleção brasileira, que os jogadores saíram do consultório do médico, cabeça baixa, ele falando: Antônio, a gente não conseguia nem encarar a secretária do médico, de tão envergonhados que nós estávamos. E essa é a nossa condição. A condição, sabe, é como diz, é a casa do nosso tabernáculo. Sabe, é humilde, nós moramos em casebres. Chega a ser patético você procurar esse cavalo branco para entrar em Jerusalém. Não faz sentido, porque quem olha diz, não condiz com o que você é, da sua condição de ser absolutamente frágil. Frágil. Pode ser que amanhã a pastora Luísa esteja mandando notícia para a igreja: orem pelo reverendo Antônio Carlos, que ele infartou essa madrugada. Então Jesus emitiu 2 notas. Primeiro, a busca consciente meu Deus, por uma atitude que ajudasse as pessoas a saberem o que ele veio fazer pela humanidade. Ele não entra como um guerreiro, ele entra como um salvador. Não entra num cavalo branco, repito, entra num jumentinho. E por fim, o chamado para você e eu estarmos mais preocupados em impressionar por causa do nosso caráter do que por meio desses símbolos de poder e status. Verso 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Em especial, não compreenderam que uma profecia do livro de Zacarias estava sendo cumprida, porque o profeta Zacarias havia profetizado que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumento. Então preste atenção, vou repetir a leitura do texto. Olha lá, vou repetir, isso é de fundamental importância para que nenhum pastor o manipule. Os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Não compreenderam o quê? Não compreenderam a palavra de Deus. Estavam cegos para o Antigo Testamento. Não conseguiam interpretar um fato histórico, essencial para a compreensão do Evangelho. Então, em nome de Jesus, compreenda o seguinte fato: nós, pregadores, sofremos de limitações intelectuais severas. Somado a isso, ao fato de que a Bíblia dialoga com os mais diferentes campos do conhecimento humano. A Bíblia tem o que dizer para a psicanálise, a Bíblia tem o que dizer para a sociologia, a Bíblia tem o que dizer para a antropologia, a Bíblia tem o que dizer para a ciência política. E muitas vezes, pastores que não têm formação em psicanálise, não têm formação em sociologia, não têm formação em antropologia, não têm formação em ciência política, ousam falar sobre esses temas. Para a perplexidade de quem tem formação acadêmica e vê o ministro do Evangelho falando asneira. Portanto, entenda que o meu filho disse ontem para mim, que um lugar como esse pode militar contra a nossa felicidade, tem a ver também com as limitações intelectuais dos ministros. E de ministros falarem ousadamente sobre aquilo que eles não conhecem. Por isso, a importância de você exigir do pastor pregação expositiva da Bíblia. Ele tem que expor o texto, ele tem que abrir a Bíblia, ler o texto do dia e o explicar de maneira que você saia por essas portas dizendo a seguinte coisa: olha, o texto que foi lido hoje no culto nos ensina tais e tais lições. Significa, portanto, isso para a minha vida. E esse é o principal chamado da igreja. A igreja não é chamado para entretenimento. Não, aqui a meta de uma instituição como essa é pregar a palavra de Deus. E o maior benefício que você pode oferir de uma igreja como essa é a pregação da palavra de Deus. Portanto, me permita aqui fazer uma autodefesa aqui da igreja. Nossas instalações são boas? Não são boas. O nosso estacionamento
É agradável aos olhos? Ele é confortável? Não é? Cheio de buraco, com poça de lama para tudo que é lado. O nosso templo é o templo mais bonito que você pode encontrar no Rio de Janeiro? Não é o templo mais bonito. A rua na qual essa igreja está instalada é a melhor rua do Rio de Janeiro. Você pode comparar a estrada do Itanhangá com a Avenida das Américas, com a Sernambetiba. O que pode trazer consolação para você vir para um lugar como esse e cruzar essas ruas cheias de lamas como você cruzou hoje, é que aqui você vai ouvir a pregação da palavra de Deus. E não há nada mais importante. Releve muita imperfeição da sua igreja, se você pode dizer, no púlpito da minha igreja tem pastores que pregam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Se não houver isso, você está jogando seu tempo. E se você sair de uma igreja por questões que não são essenciais como essa, você estará cometendo um atentado contra a sua própria vida. Palavra de Deus. Então, seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele venceu a morte, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. Eles, portanto, só puderam entender o sentido da Bíblia depois de terem passado pela experiência do testemunho da ressurreição de Cristo, da sua ascensão aos céus, e assim Deus trabalha nas nossas vidas. O que hoje nós não compreendemos vai fazer todo sentido para as nossas vidas mais tarde. Que a graça de Deus opera e a graça de Deus usa as circunstâncias da vida para que passemos a enxergar na Bíblia aquilo que nós não conseguimos ver. E assim aconteceu com a vida do discípulo. Portanto, vamos também entender uma outra coisa. Todos nós estamos sujeitos a uma visão limitada das Sagradas Escrituras. O cristianismo é mais belo do que o pastor dessa igreja ou os pastores dessa igreja têm conseguido proclamar. O nosso entendimento das Sagradas Escrituras sofre severas limitações, nós não enxergamos tudo. E é de se esperar que uma igreja como essa marche, avance no seu entendimento da palavra de Deus, de maneira que daqui a 10 anos, o que nós não compreendemos hoje, venha a ser compreendido por nós. E daí a importância desse crescimento ser um crescimento homogêneo. Porque pode acontecer de pessoas aqui avançarem muito na compreensão do Evangelho, da teologia, das implicações éticas do Evangelho, e outros permanecerem parados onde começaram. Incapazes, portanto, de ver aquilo que salta aos olhos do crente amadurecido pela vida. Pois bem, terminando, verso 17. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo, a multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do lado do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Então nós estamos aqui com pessoas dando testemunho de um milagre operado por Cristo. Presta atenção, é o cenário ideal para a vida de uma igreja. Aqui não adianta, se nós queremos atrair pessoas para Cristo, não adianta nós lutarmos por espaço na TV Globo, comprarmos os horários das emissoras de televisão, ou cavarmos uma nota na coluna do Anselmo Góes. Igreja não cresce dessa maneira. Igreja cresce mediante a manifestação do sinal de Deus, ou da presença de Deus na vida do seu povo. Aquelas pessoas então podiam testemunhar da ressurreição de Lázaro, e pessoas se dirigiram a Cristo naquela estrada de Jerusalém, por conta do milagre que Cristo havia operado. Veja só, em Deus não nos dando graças, em Deus não nos dando graça para ressuscitarmos mortos, por favor, responda essa pergunta comigo. O que nós podemos fazer pelo Rio de Janeiro para que pessoas
parem para nos ouvir. Isso é a questão central. Os judeus davam testemunho do milagre. Havia uma manifestação objetiva do poder de Deus na vida de Jesus. Ele ressuscitou um homem, pessoas foram testemunhas oculares, espalharam a notícia e apareceu gente de todo canto para ver Jesus Cristo. Em Deus não concedendo a nós poder para fazer paralítico andar, para ressuscitar mortos, para multiplicar pães. Que tipo de sinal nós podemos manifestar numa cidade como o Rio de Janeiro que chamará a atenção dos seus moradores para o que nós queremos falar? É investimento em tecnologia? O sujeito entrar aqui e pegar um tapete de, 3 centímetros? Esse templo dar lugar a um templo de mármore? É o quê? É nós termos uma banda aqui de louvor que possa competir com o U2? É isso que vai impressionar? O que vai fazer com que o Rio de Janeiro se interesse pelo que nós pregamos? Número 1, amor entre nós. A pessoa entrar aqui e dizer o seguinte: essa gente se ama. Essa gente mantém uma comunhão em torno do nome de Cristo que nada é capaz de abalar. É uma igreja muito heterogênea. Você tem ricos e pobres. Você tem professores universitários e pessoas analfabetas. Percebe-se que não houve unanimidade nessa igreja nas últimas eleições. Houve divergência política entre os seus membros. Mas eles não se dividiram por causa disso, porque eles se amam. Repito, não é que seja pecado, é patético uma pessoa romper comunhão com os cristãos por força do que não se relaciona à essência do cristianismo. E eu diria para você a seguinte coisa: se alguém expressou esse tipo de sentimento e você não o corrigiu, você pecou. Se alguém vier para você e dizer: olha, eu estou saindo da igreja presbiteriana da Barra, porque discordo do pensamento político de um dos seus membros, você tem que dizer para ele o seguinte: olha, você não entendeu o evangelho. Se você vai sair por causa desse problema, você haveria de sair também por outros problemas, porque realmente você não compreendeu o evangelho ainda. Ninguém pode se dividir, a igreja não pode se dividir por tão pouco, e você está, me permita dizer, você está se comportando de modo carnal. Isso tem que ser dito. Pode ser dito com amor, com doçura, mas não pode passar em branco, senão você está reforçando a carnalidade da pessoa. Isso é muito sério. E eu confesso que depois, essa igreja foi plantada em 92, eu cheguei aqui em 1987 com minha namorada de 16 anos, que hoje é minha mulher, mãe dos meus filhos, dirigindo a Brasília amarela do meu pai. Depois desses anos todos de pregação, ver alguém romper a comunhão com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo por tão pouco, é muito frustrante. E que não venha falar comigo. Eu não vou agir como déspota. Não é nem da minha natureza. Às vezes, duro no púlpito, mas fora do púlpito, não consigo ser tão ousado com as pessoas como eu sou quando prego, com medo de machucar. Acho que aqui, num diálogo como esse, as coisas se tornam menos ofensivas do que quando você fala pessoalmente com alguém
e quebra a sua autoestima por dizer a verdade de uma forma descaridosa. Nós temos que fugir disso. Mas nós não podemos, de modo algum, tolerar o que o Novo Testamento não tolerava. Olhe para o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, cheia de dons, e dizendo, mas vocês estão divididos. Um diz que é de Pedro, outro diz que é de Paulo, outro diz que é de Jesus. Por acaso Pedro morreu por vocês? Paulo morreu pela vida de vocês? E desse partido aí que diz que é o mais espiritual de todos, que está ligado a Jesus e que não reconhece ninguém mais. São dias de provas para o protestantismo brasileiro inteiro. Entenda uma coisa, não está acontecendo no protestantismo brasileiro nada que não tenha acontecido no protestantismo americano, no protestantismo inglês, no protestantismo europeu. As igrejas europeias e americanas se dividiram também por causa da luta pelos direitos civis dos negros. Se dividiram, as igrejas americanas se dividiram também no contexto da guerra civil. Na declaração de independência, houve igrejas que diziam, os pastores iam para o púlpito e diziam, nós temos que ficar com a Inglaterra e nos manter submissos ao rei. E você encontrava no púlpito da igreja do lado alguém dizendo, nós temos que nos libertar do jugo da Inglaterra. E vamos construir uma nação para a glória de Deus. Isso aconteceu. Havia na Inglaterra do século XVIII quem dissesse a seguinte coisa, não vamos pregar contra a escravidão. Aristóteles já dizia, e a Bíblia insinua isso, que uns nasceram para ser escravos e outros nasceram para ser senhores. E se nós lutarmos pela abolição dos escravos, a economia da Inglaterra vai quebrar. Enquanto que na igreja na mesma rua do lado, o pastor estava dizendo, o negro foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele não pode ter a sua vida coisificada por um sistema que mantém a nossa economia, mas é iníquo. Então não é nada novo, o problema é que nós estamos vivendo experiências que são experiências de certa forma inéditas e que devem ter uma resposta em amor, num ambiente de muita liberdade de pensamento, de maturidade, e no qual nós nos recusemos a nos afastar da comunhão uns com os outros por questões de só menos importância. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Eu falei sobre a comunhão, não tenho a mínima dúvida que a luta pela justiça social é algo que chama a atenção de todos. Tim Keller disse isso no seu livro Justiça Generosa. Se nós queremos que essa presente geração nos ouça, que nos envolvamos com essas questões, que são questões que dizem respeito a todos e que contam com o apreço, com o respeito, até mesmo com a admiração dos não cristãos. Isso vai servir de plataforma, além de ser expressão de amor, vai servir de plataforma para que a igreja pregue o evangelho. Você imagine, por exemplo, a luta pelos direitos civis dos negros, encabeçada pelo pastor batista Martin Luther King, o que ela representou para a igreja dos Estados Unidos. Ninguém tem o direito de dizer que o cristianismo é ópio do povo. Por quê? Por causa daquele pastor batista negro que foi para as ruas e fez o que poucos estavam dispostos a fazer. Aí você vai dizer, ele estava evangelizando? Estava. Quando você passa por uma rua de Washington e vê lá a Avenida Martin Luther King, como você tem no Rio de Janeiro, isso glorifica a Deus. Isso exalta o nome do nosso Deus. E isso emite uma nota para o mundo, que o cristianismo não é necessariamente mantenedor do status quo. Que o cristianismo perturba. E que há no cristianismo a semente de um espírito reformista e até mesmo revolucionário. Verso 18. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Observem. Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, ramos de palmeira nas mãos. Gente, isso é muito sério. As pessoas pegavam suas roupas e jogavam no chão para que o Senhor Jesus passasse sobre as roupas montado no jumentinho. Vocês estão prestando atenção no ponto? Eu lhes disse que sem louvor não há cristianismo, mas pode haver louvor
Muito louvor numa igreja de pessoas que não se converteram. Porque todo esse povo, ou pelo menos a grande maioria destes, que disseram hosana ao que vem em nome do Senhor, que jogaram suas roupas no chão, que pegaram em palmeiras para saudar a vinda de Jesus Cristo, pediram logo depois, uma semana depois, a morte de Jesus Cristo e a soltura de Barrabás. Cantar alto e forte não é sinal por excelência de novo nascimento. Ler a Bíblia, você ouvir alguém dizer que crê em Deus, até aí não está dizendo nada, e nós não podemos ser meninos com relação a essas questões. Dizer que crê em Deus, dizer que vai à igreja, dizer que tem compromisso com os valores do cristianismo, isso não está dizendo até então nada. O que nós temos que procurar é o fruto do Espírito Santo, pois o próprio Senhor Jesus disse, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E pelo fruto se conhece a árvore, e a maior evidência de novo nascimento é o fruto do Espírito Santo. E que se chama amor, e um amor que é simétrico, que envolve a compaixão pelo rico e pelo pobre, pelo amigo e pelo inimigo. É um amor que você se preocupa com as necessidades espirituais, físicas e, por que não dizer, políticas do próximo. É amor. Então note, esse povo todo que recebeu Jesus em Jerusalém, depois foi chamado por Pilatos, para tomar uma decisão. Vocês querem quem solto, Barrabás ou Jesus Cristo? E esse povo que pegou em palmeira, em ramo de palmeiras, e que disse, hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, esse mesmo povo pediu a crucificação de Cristo. Então não fiquemos impressionados com coreografia, mãos levantadas, cantar. Olha, nem lágrima. Eu confesso a vocês que com 56 anos, 36 anos de cristianismo, olha, é tanto mau caráter dentro da igreja, cantando com lágrimas nos olhos, que nada disso me impressiona mais. Frequentar a escola dominical, não está me dizendo nada. Você, moça, dizer, não, vou casar com esse rapaz porque ele frequenta a igreja. Não se dê por satisfeita por conta disso. Qual é a maior evidência de que uma pessoa nasceu de novo? Não é cantar alto e forte. Não é gostar de teologia. Os demônios têm interesse por teologia, diz a Bíblia. O que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é central no cristianismo. De maneira que se esse sujeito tiver interesse por teologia, mas for boçal, não acreditem nesse cristianismo. Nós não temos autoridade para julgar ninguém. Quando os discípulos disseram, Senhor, queres que arranquemos o joio? O que é que o Senhor Jesus disse? Não façam isso, porque em arrancando o joio, vocês podem arrancar o trigo. Vocês não estão em condição de dizer quem é quem. Aguardem o acerto final, quando Deus haverá de julgar os vivos e os mortos. Mas, enquanto isso, nós não podemos ser ingênuos, não podemos ser crédulos. Ir à igreja, dar dízimo, participar de vigília, ter interesse por teologia, por história da igreja, falar sobre avivamento, tudo isso pode ser encontrado na vida de quem não nasceu de novo e jamais será regenerado. Olhe para essa gente, nas ruas dizendo hosana ao que vem em nome do Senhor e depois pedindo a morte de Cristo. Último versículo. Então os fariseus disseram entre si, os membros da seita mais rigorosa do judaísmo, vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Ele está falando para quem? É muito engraçado. Isso é muito consolador para o pregador do Evangelho.
vocês não estão conseguindo nada. Ele está dizendo isso para os membros da seita. Vocês não estão trabalhando corretamente. Olha esse povo todo. Veja a parte final, último versículo do dia. Eis que o mundo vai atrás dele. Vocês não estão fazendo um bom trabalho, porque só cresce a popularidade dele. As pessoas estão encantadas com ele, estão enfeitiçadas pela mensagem dele. Vocês precisam trabalhar melhor. Então aqui, gente, faz lembrar o velho hino pentecostal. Pessoal aí que veio de Assembleia de Deus conhece muito bem isso. Ninguém detém, é obra santa. E se você se levantar, você terá que encarar o leão da tribo de Judá, você e eu. Não havia o que a instituição pudesse fazer para parar o cristianismo. Conseguiu até matá-lo, mas no terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte. Hoje a fé cristã está espalhada pelo planeta, com homens e mulheres adorando Jesus Cristo nos 5 continentes. Então não tema. As pessoas, é claro que vão se levantar contra você. É claro que você será mal compreendido. É claro que o que Deus disse para você em secreto, talvez até os seus amigos mais íntimos não entenderão. E esperem compreensão, é da vida. Porque é comunicação de Deus com você e muitas vezes é indizível o que você está vivendo. É incomunicável e você vai ter que sofrer as consequências da solidão. As pessoas o verão como excêntrico, mas não importa, você ouviu a voz de Deus. Olhe para Martim Lutero, o mundo contra Lutero. O Papa redigiu uma bula, Exsurge Domini. Um javali entrou na vinha do Senhor. Reuniram todo o poder temporal, reuniram o poder secular, chamaram Lutero, botaram os seus livros diante de Martim Lutero, pedindo para que ele os negasse os seus escritos. Ao que Martim Lutero disse: se vocês não me convencerem pela razão e pelas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei. A minha consciência é cativa da palavra de Deus, e agir contra a razão e a consciência não é seguro, nem é justo. Que Deus me ajude. E a reforma protestante eclodiu. Então não tema, porque se Deus o levantou para fazer essa obra, não tem instituição que poderá impedir que o ser vaze, que o que está dentro de você, que a graça de Deus compartilhou com a sua vida, deixe de se externalizar. Agora, se por um lado você tem essa consolação, por outro lado, saiba que é impossível caminhar com Jesus Cristo e não sofrer oposição. Como diz o apóstolo Paulo, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Que Deus os abençoe nessa manhã com essa palavra bendita. Gente, que texto rico, quanta verdade para a gente guardar. Quantos alertas nós encontramos nessa passagem. O lugar do louvor, a excelência do louvor, o chamado para o louvor, e como que não regenerados podem ser encontrados cantando, falando sobre o que nunca sentiram, esperando um libertador político, em vez de um salvador, esperando bênçãos temporais, em vez da bênção da vida eterna. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai Santo, nós rogamos a Ti que tudo aquilo que foi visto nesse texto, as verdades que auferimos do contato com a Tua Palavra, sejam aplicadas em nossa vida, que a nossa igreja esteja dando hoje um passo histórico na direção do seu amadurecimento. Que sejamos, após a análise desse capítulo 12, igreja mais madura, igreja mais parecida com o Senhor Jesus, igreja, Senhor, mais próxima de chamar aqueles que não conhecem a Cristo para ouvir sua voz em razão da manifestação dos sinais da presença de Deus no seio do seu povo. Ajuda-nos, Senhor, a ver excelência em Cristo, amar a Cristo
e poder dizer que os mandamentos não são penosos, porque estamos apaixonados por Jesus. Senhor, nós sabemos que este amor é obra do Espírito. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Senhor usar de misericórdia. Senhor, nisto consiste o teu amor por nós e nos fazer amar o Senhor nosso Deus. E hoje nós estamos aqui pedindo amor por ti. Um amor que se expresse, que vaze, Senhor, através do louvor, mas de um louvor que venha sempre acompanhado da manifestação do fruto do Espírito. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém.